Então, muito prazer, é um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Júlia, eu sou geóloga, sou formada pela UFMG, geoestatística e trabalho hoje em dia como consultora de recursos minerais na Geovariança. E eu vou apresentar um pouco para vocês sobre como extrair bons resultados aí das simulações condicionais. Essa apresentação vai ter cerca de 30 minutos, é uma apresentação bem rápida. A ideia é mostrar um pouco dos métodos e fazer uma demonstração de como fazer isso dentro do Exatis no final. As perguntas vocês podem ir mandando no chat, que a gente vai responder tudo no final da, da chamada. E a chamada está sendo gravada, então amanhã vocês devem receber no e-mail de vocês cadastrado uma cópia dessa gravação. Então vamos começar, a gente vai falar de por que utilizar simulações sequenciais, né? Simulações geoestatísticas. Então, um dos primeiros objetivos é tentar melhorar a seletividade da lavra na mineração, né? A krigagem, né, o método mais implementado, né, conhecido como BLUE, né, que é melhor estimador linear não enviesado, ela é o melhor estimador, porque ela tende, né, a média do erro vai sempre ser zero e ela vai minimizar a variância do erro, então são propriedades que fazem com que ela não enviese, né, e ela erre menos na estimativa, né, mas por outro lado são propriedades que afetam os resultados. Então, os resultados da krigagem, geralmente, eles são muito mais suavizados do que a distribuição real dos teores, né? E as métricas de krigagem são métricas principalmente geométricas. Então, a gente não consegue avaliar a incerteza dos resultados. Quando a gente passa para as simulações sequenciais, ou as simulações por bandas rotativas, né, elas reproduzem a variabilidade da distribuição de entrada. Né? Então, um dos princípios para que você aceite as simulações é que ela reproduza o variograma e o histograma dos dados. Com isso, cada um dos cenários simulados vai reproduzir a variabilidade da variável original. E a gente avaliando esses cenários, a gente consegue ter uma noção da incerteza associada a cada bloco, né? O espaço de incerteza que cada estimativa ali dentro daquele bloco vai estar associado pela variabilidade dos dados. Então, com isso, a gente consegue avaliar, definir assim, com mais seletividade regiões que estariam acima de um teor de corte, regiões de minério, regiões de estéreo. A segunda forma, né, são os recursos recuperáveis, né? Então a gente quer saber a tonelagem e os teores do depósito depois que eu aplicar o meu teor de corte econômico, né? Então eu preciso saber quais blocos são minérios e quais blocos são estéreos, né? Quando a gente faz isso a partir de um cenário de krigagem, eu tenho uma possibilidade que, devido à suavização, pode ser que esteja errônea, né? Eu posso estar mandando estéreo para a planta de beneficiamento, posso estar mandando minério para a pilha de estéreo. Então, a melhor forma, né, de se avaliar e calcular a incerteza relacionada aos seus recursos recuperáveis é fazer a avaliação do que é minério, o que é estéreo em diferentes cenários, né? A gente vê nessa imagem aqui, a gente tem N cenários e que em cada um deles os blocos que seriam classificados como minério e como estéreo são diferentes. Com base nisso, eu consigo avaliar qual é a incerteza dessa classificação, porque se em todos os cenários esses blocos são classificados como minério, ou seja, eu tenho uma alta probabilidade que de fato ele seja minério. Da mesma forma que se em vários cenários eles estão sendo classificados como estéreo, então eu tenho uma alta probabilidade que de fato ele seja estéreo. Então, isso para mim não é problema, né? O problema é a classificação errônea, né? O que a gente chama de misclassification, né, em inglês, que é quando eu tenho blocos de estéreo que vão ser mandados para a usina e blocos de minério sendo mandados para a pilha. Né? Então, regiões de alta variabilidade quer dizer que eu tenho maior probabilidade de misclassification. Então, avaliar esses cenários para tentar definir essas zonas, ou tentar definir um plano de lavra, ou uma campanha de amostragem, uma campanha de modelagem mais direcionada, é uma das saídas que a gente pode tirar das simulações.
Existem vários algoritmos de simulação de variáveis contínuas. A gente vai falar hoje apenas de variáveis contínuas, variáveis categóricas. É um outro assunto e existem outros métodos para elas. Falando em termos de variáveis contínuas, né, que nos casos teores, a gente tem o método mais conhecido, que é a simulação sequencial gaussiana, né? Ele é um algoritmo sequencial que trabalha tanto com vizinhança móvel quanto com geoestatística locais. Então, eu posso colocar anisotropias dinâmicas. É o método mais simples de entender, que está amplamente implementado em quase todos os softwares, tanto os livres quanto pagos, né? Mas computacionalmente não é o método mais eficiente. Então, quando a gente pega datasets muito grandes, esse método pode ser um pouco demorado. Outro método é o método da simulação por bandas rotativas, né, o turning bands, que é um método geométrico que é só que se fecha. Travou? Não, tá tudo bem, Ju, pra Tá dando gente. para ver? É que ele deu uma Tá. travada aqui para mim. Peraí, deixa eu voltar lá. Então, a gente tem a simulação por bandas rotativas, né? Ele é um método que baseia em decompor a, a função aleatória definida pelo variograma em bandas rotativas. Matematicamente, é um método mais robusto e mais complexo, mas em termos de utilização para o usuário, é muito similar à implementação da simulação sequencial gaussiana. Ele, computacionalmente, ele é muito mais eficiente, então ele tem uma velocidade de processamento muito maior, mas pela fórmula de cálculo ele não permite o uso de geoestatística, não se aplica geoestatísticas locais, como anisotropia dinâmica. A estatística de múltiplos pontos, né, o MPS, ela, diferente dos outros métodos, né, que são baseados numa função de variograma, ela se baseia numa imagem de treinamento, né? Então, é necessário que você tenha uma imagem de como o fenômeno se comporta, né? Então, que você conheça o aspecto espacial da distribuição. E aí as simulações vão tentar reproduzir aquele, a distribuição espacial de acordo com a imagem de treinamento, né? Então ele vai avaliando as interações entre os pixels da imagem e tenta reproduzir essas interações na sua base de dados. Ela se aplica tanto para variáveis discretas quanto para variáveis contínuas, mas ela tem algumas limitações com relação às imagens de treinamento, né? Que muitas vezes você não tem uma base de dados tão grande para que gere essas imagens, e outras vezes você tem que assumir que você já conhece o comportamento da variável previamente, né? E muitas vezes você simula para tentar entender melhor esse comportamento. Então, a, a obtenção dessa imagem de treinamento ainda é um dificultador para a implementação desse método. E por último, são as equações diferenciais parciais estocásticas, é um método novo que foi desenvolvido aí em parceria das geovariâncias com consultorias. É uma metodologia que tem cerca de 5 anos, exclusiva, implementada exclusivamente no Exatisnel, ainda está sendo desenvolvida para base de dados 3D. Mas em base de dados 2D, ela funciona extremamente rápido, e mais rápido do que o Turning Bands, por sinal, e para um volume grande, muito grande de dados, né? Então, é um algoritmo que já funciona muito bem para base de dados 2D, mas tem a limitação que em base de dados 3D ele pode acabar sendo mais lento que o Turning Bands, né? Então, tem uma equipe de desenvolvimento tentando aprimorar esse método nos próximos anos. E aí a gente vai falar um pouco de como implementar as simulações, né? Então, o passo a passo mais importante, né, como qualquer tipo de estudo geoestatístico, a gente começa sempre com uma análise de dados,
Validação da qualidade dos dados, né? Se eu tenho dados ruins de entrada, consequentemente meus resultados vão ser muito ruins, né? Não tem como se esperar algo diferente disso. Descrição estatística dos dados, média, variância, histograma, toda análise exploratória, que é essencial em qualquer estudo de geoestatística, avaliação de estacionalidade, avaliação de domínios, né, dos domínios modelados, se está coerente, se não está. Então, toda essa etapa prévia, que é feita tanto numa triagem, como em qualquer outro estudo geoestatístico, também é necessário que seja feito para a aplicação das simulações. Passando para a próxima etapa, né, aí já começa a ficar um pouco distinto, é a transformação gaussiana, né? Tanto a simulação sequencial gaussiana quanto a simulação de training bands, elas rodam, né, utilizando como entrada uma variável que possui uma distribuição gaussiana. Uma distribuição gaussiana é aquela distribuição em forma de sino, que é a distribuição com média zero e desvio padrão igual a 1. Então, é uma distribuição paramétrica, né, que computacionalmente é muito mais fácil de ser processada. E aí o que a gente faz é, a gente faz a transformação da ida, né? Então eu pego o meu banco de dados, eu mapeio a função que transforma a minha base de entrada em uma gaussiana, simulo no espaço gaussiano, valido os resultados no espaço gaussiano e a gente faz depois das simulações o processo da volta, né, que a gente chama de back transformation. Então, eu vou pegar os resultados gaussianizados e vou utilizar essa função que eu modelei com base na base de entrada para voltar os dados para o espaço da distribuição da variável original. E com isso, eu consigo honrar perfeitamente o histograma e a variância espacial da variável de entrada, né? Porque o back transformation ele condiciona os mínimos, máximos, médias, toda a distribuição de uma para outra. E por último, a gente tem técnicas para correção de suporte, né? Então, se eu estou fazendo simulação em uma escala de pontos, eu preciso, e eu vou utilizar isso no SMU ou num painel, eu preciso fazer o upscaling ou a correção da variância pela relação de volume e variância, né? Então, se eu estou fazendo simulação no suporte de pontos, né, que os dados amostrais eles são pontuais, eu tenho uma dada variância. Se eu vou passar isso para um grid, né, que é um volume, então já são metros cúbicos, né, cada bloco, ele tem um suporte diferente. Então, você tem que fazer a correção do suporte. Então, tem três formas de se fazer. Uma forma é simular em pontos, depois fazer o upscale para um grid mais grosseiro. A outra forma é você simular no bloco e discretizar o bloco em partes menores. E por último, a simulação direta de blocos, né? Que você faz o processo de correção de suporte direto no variograma da variável, e aí, já dentro do algoritmo de simulação, ele vai fazer essa correção da relação de volume e variância. A geração, né? Então, quando a gente faz simulações condicionais, né? Todos os pontos onde tem a amostra, cada simulação vai honrar o valor da amostra e todas as simulações honram o variograma e o histograma. Dessa forma, elas representam realidades alternativas da variável de estudo. E todas elas são igualmente prováveis, né? Então, aqui ele está passando essa animação, trocando, né, os cenários, e a gente consegue ver que em algumas regiões eu constantemente tenho valores altos, em algumas regiões constantemente eu tenho valores baixos, e em outras regiões é, esses valores alternam muito, né? Então, com base nessa análise visual, a gente já consegue ver algumas tendências de valores de incerteza para a sua variável de estudo. Depois, né, gerado as simulações, validado, passou pelo processo, a gente precisa fazer o pós-processamento, né? Então, a gente vai começar pela validação dos dados. Então, as simulações, cada cenário simulado é que provável, tem igual chance de acontecer e tem que ter consistência com os dados de entrada, né? Então, cada cenário simulado precisa honrar tanto o histograma quanto o variograma e os valores dos dados de entrada. O pós-processamento, a gente pode tirar diversas métricas para a análise de incerteza, fazendo processamento das simulações.
a própria média das simulações, o desvio padrão entre os diferentes cenários, a probabilidade que o bloco está acima de um dado teor de corte, a distribuição de quantis de cada bloco, então consigo avaliar o melhor cenário para aquele bloco, o cenário mais pessimista, o cenário mais provável e tudo mais. Ou fazer indicadores de risco combinados, tem uma gama de possibilidades para se trabalhar e tentar tirar o máximo dessas simulações. E uma outra forma que isso pode ser feita é a redução do número de cenários, né? Então, dentro do SAT-SNIL, a gente tem uma ferramenta que faz uma análise de similitude, né? Uma técnica de machine learning que vai avaliar dentro daqueles N cenários, se eu fosse escolher apenas 4, quais simulações seriam as mais representativas de todos os cenários de variabilidade que estão ali dentro. É como se eu estivesse fazendo uma análise de cluster e tirando o ponto central de cada um desses clusters para tentar representar a variabilidade máxima entre os cenários e aí avaliar alguns poucos cenários em vez de avaliar todos os cenários simulados, que pode ser um grande desafio, né? Quando a gente está falando de design de Java, de planejamento estocástico e tudo mais. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês dentro do software, então de forma bem direta como que isso é feito. Então eu estou com uma base de dados aqui, um depósito de ferro. O primeiro passo dentro do SAT-SNIL é vir no menu aqui estatísticas e a gente tem essa ferramenta de análise exploratória dos dados. Eu entrei aqui com o meu banco de dados, esse banco de dados já foi tratado e compositado. Nesse caso aqui, eu não estou entrando com o peso de decluster unicamente porque a declusterização não faz diferença para essa base de dados. Se eu olhar aqui ó, o valor da variável raw e o valor da variável declusterizada, é 0,1 um depósito de ferro, isso é uma diferença irrisória. Então, é a única razão que a gente não vai utilizar o peso de desagrupamento para fazer simulações. Em todos os outros casos, é necessário fazer o desagrupamento dos dados, porque como você condiciona a distribuição aos dados, se você não desagrupar, você vai ter um resultado de simulação enviesado. Então, só para pontuar, eu que basicamente é arrastar e colocar em cima da ferramenta, né? Então, eu coloquei a minha variável aqui nesse Gaussian para ele fazer a transformação gaussiana e também aqui no variograma. Eu vou clicar em aplicar, então eu tenho aqui ó, a função de anamorfose gaussiana, né? Se eu der um zoom, eu tenho os dados experimentais, a função experimental e os polinômios de Hermite, né? Que vão mapear qual função polinomial aí de n graus vai caracterizar melhor a ida, né, da distribuição original para uma distribuição gaussiana. Depois a gente usa a volta para voltar com os dados. Ele mostra aqui também as correções na curva de grade-to-age, e o histograma, né? O histograma da distribuição original em verde e o histograma dessa distribuição teórica que a gente está acabando de gerar. Né? Então ele mostra que ele está honrando as proporções na hora de fazer essa transformação. Eu tenho aqui os variogramas também dos dados, né? Então o variograma não é um dos melhores, mas tem uma continuidade aqui maior na direção norte-sul, uma continuidade menor na leste-oeste e menor ainda a terceira direção é a direção vertical. Esse variograma ele foi compositado, né, um variograma já da variável gaussiana, e eu estou utilizando estacionalidade estrita, né, que é essa criagem simples. Em caso de simulações, a gente sempre usa criagem simples, né, porque como são variáveis gaussianas de entrada, a média e a variância é conhecida. Né? Então, você pode assumir que a estacionalidade tem um grau mais alto. Modelando esse variograma, né, tendo o variograma modelado, a gente já pode passar para as simulações propriamente ditas
dentro dos ativos, ela fica aqui dentro do menu Interpolation, e aí eu tenho essa ferramenta aqui que chama Simulations. Eu entro aqui no Geostatistical Set com esse variograma gaussiano que eu acabei de modelar, ele já entende que é o ferro e a litologia, né, a seleção de domínio que eu fiz, a gente não está falando sobre isso, mas é um assunto importante, né? Essa é uma etapa posterior, e eu posso escolher aqui os métodos. Eu posso fazer crigagem de pontos, crigagem de blocos ou crigagem direta, simulação direta de blocos, né? A gente vai fazer a simulação direta de blocos, mas antes disso eu preciso fazer a correção de suporte, né, para que ele corrija a relação volume-variância. Então, a correção de suporte, ela fica aqui no menu Statistics, nessa opção aqui, ó, Support Correction. Eu vou abrir, eu entrei com o meu variograma, entrei aqui com o grid, 15 por 15 por 15, adicionei aqui a discretização do grid, e ele gera para mim essa correção, o fator R, a fator de correção de aderência, né, entre a distribuição na escala de ponto e a distribuição no SMU. Se eu rodar, ele me passa algumas outras informações. Também faz a correção das curvas de grade to nade, né, do que seria o suporte de pontos e o suporte do SMU, tá vendo? Se eu der uma olhada aqui, ele dá uma suavizada, né, com a medida que eu aumento o SMU, né, eu vou perdendo seletividade de lado. Então, só rodando esse processo, né, ele grava essa correção de suporte dentro do meu Geostatistical Set e aí habilita essa opção para que eu faça a simulação direta de blocos. A gente vai utilizar o Turning Bands, eu tenho aqui outras opções, né, equações diferenciais, a simulação sequencial gaussiana. Ele está aqui, lá no meu Geostatistical Set, eu já setei que seria a crigagem simples. Eu estou utilizando aqui 1000 bandas, né, para que não, de acordo com a continuidade da variável, pode precisar de mais ou menos bandas. Geralmente, variáveis mais contínuas precisam de um número maior de bandas. Essas bandas, se você gera muito poucas bandas, né, a tendência é que você tenha um número, pode gerar alguns artefatos no resultado final. Eu setei os parâmetros aqui de acordo com os alcances do variograma, né, que é a vizinhança de estimativa, da mesma forma que a gente faz com a criagem, né, então o tamanho do elipsoide, orientação, quantidade de setores, números de amostras, quantidade mínima de amostras, tem algumas opções aqui avançadas que nesse caso de demonstração eu não estou trabalhando. E aqui como saída, eu tenho vários outputs possíveis, né? Eu tenho as simulações já back transformadas para o espaço original dos dados, as simulações gaussianas. Se eu quiser, né, como eu estou fazendo simulação direta de blocos, se eu pedir o output, ele me dá também a simulação pontual, né, tanto das simulações quanto das gaussianas. A média das simulações, o desvio padrão, variância, mínimo, máximo, os quantis da distribuição, coeficiente com o intervalo de confiança, e eu posso gerar também que a probabilidade do bloco está acima de um dado cutoff. Então, isso aqui é probabilidade frequentista mesmo, né? Se eu tenho 100 cenários e em 70 cenários o bloco excedeu um dado teor de corte, né? Eu assumo que ele tem 70% de chance de estar acima daquele teor de corte, né? Então, basicamente, é uma relação de frequência do número de cenários que vão exceder um dado valor, e a gente tira a probabilidade pelo número total de cenários para avaliar quais blocos, né, tem maior probabilidade ou menor probabilidade de exceder o cutoff que você estabeleceu no seu depósito. Esse caso aqui eu vou rodar só 20 simulações para rodar mais rápido, né? Na verdade eu já até rodei, mas você pode rodar quantas realizações forem necessárias, né? A tendência é que quanto maior o número de realizações, melhor vai ficar a validação das simulações e tudo mais.
Então, beleza. Então, os quantis eu estou editando aqui, ele vai tirar os 5, 25, 50, 75, 95. O intervalo de confiança, eu estou calculando para 90%. Eu já rodei, né? Eu não vou pedir ele aqui para rodar de novo. E aí, vou mostrar para vocês os resultados da simulação. Eu tenho aqui a média das simulações, né? Então, em média, né? Se eu tirar a média entre todos os cenários, esse aqui vai ser, seria esse o resultado. Se eu olhar cada cenário individualmente, né? Eu vou puxar ele aqui, ó. Eu tenho uma variabilidade muito mais alta, né? Então, se eu olhar cada um dos cenários, a gente tem uma variabilidade muito maior. Entre eles, todos são igualmente prováveis. Deixa eu setar a legenda para uma legenda só, para que a gente não consiga avaliar melhor. Então, todas essas são realidades, né, alternativas de como a distribuição dos teores pode estar no subsolo, e a gente consegue avaliar as incertezas a partir disso, né? A média das simulações é muito mais suavizada, né? Então, toda vez que eu vou tirar a média de várias coisas, quanto maior for o número de cenários, mais próximo do resultado da crigagem vai ser a média das simulações, né? Em teoria, se você tiver um número suficientemente grande, eles deveriam ser praticamente iguais. E aqui eu tenho uma crigagem ordinária que eu rodei para o mesmo dataset, mostrando os resultados. Então, aqui só para comparar, tá vendo? O resultado da crigagem ordinária fica bem mais suavizado. O resultado da simulação, por mais que esteja suavizado com relação aos cenários individuais, né, que esses sim estão representando a variabilidade original dos dados, eles ficam, ela já tem uma variabilidade maior. Né? A tendência é que se aumentar o número de simulações, a média vai tendendo a ficar cada vez mais suavizada também, porque eu vou ter, tá tirando a média entre quanto maior o número de dados, né? mais menos afetado aí por outliers é a média. A gente precisa fazer a validação das simulações, né? Antes de tirar qualquer conclusão sobre os resultados. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta que fica aqui no menu Interpolation, o Simulation Validation. Então, eu entrei aqui com o meu grid de 15 por 15, vou começar com a simulação gaussiana, os dados gaussianos. Entrei com Geostatística 7, a seleção que eu utilizei. Essa parte aqui demora alguns segundos. Então, eu tenho aqui os histogramas, tá vendo? O histograma da direção principal, ele não honra 100%, né? Mas até que o range de 600 metros, ele está suficientemente bom. Esse aqui está para a direção leste-oeste, né? Então, esse aqui valida um pouco melhor. E a direção vertical. Então, isso quer dizer que a variabilidade espacial foi honrada, né? Se você pegar os variogramas da crigagem ordinária, eles tendem a ter um crescimento de uma contribuição, né, de cada estrutura com alcances muito maiores e uma continuidade muito maior. Então, ele é bem suavizado com relação aos dados de entrada. E aqui é o histograma, né? O histograma da distribuição gaussiana e os histogramas de cada um dos cenários, né? Se eu clicar aqui, eu consigo ver cada um dos cenários, qual que ele representa. E aí, eu posso ver também a variável original, né? Então, se eu selecionar aqui Simul, essa aqui já é a variável back transformada. Então, aqui ele está fazendo uma adaptação, né, do meu modelo gaussiano para o modelo dos dados RAW, mas eu vejo aqui, né, que tem um modelo de controle e o outro dele, então eu vejo que ele valida bem também os resultados do dado da simulação e os histogramas, né, que principalmente o que precisa validar, então o histograma da variável de entrada. Então veja aqui que cada uma das simulações tem um histograma muito semelhante aos histogramas que eu coloquei de entrada.
posso trocar aqui pelo histograma cumulativo também, se quiser avaliar dessa forma. Beleza? Então tá. Então aqui validando as simulações, a gente viu algumas dos outputs, né, os resultados de cada uma das simulações e a comparação aqui com a média. Outra coisa que a gente pode avaliar é a probabilidade, né, dele estar acima daquele teor de corte, né? Então aqui eu estou com essa variável, né, que é a probabilidade de exceder 65% de ferro. Então, se eu olho aqui, eu tenho regiões que estão em vermelho, são regiões que têm aqui mais de 92% de chance de exceder esse teor de corte, enquanto as regiões que estão aqui em azul, elas têm uma probabilidade muito baixa, né, de exceder esse teor de corte. Então, eu vejo que, como essa envoltória é uma envoltória de corpo de minério, né, se eu tivesse que selecionar regiões aqui de classificação errônea, eu selecionaria com certeza as regiões que estão em azul. Outra possibilidade que a gente pode fazer, né, avaliar aqui o desvio padrão da simulação, aqui. Então, regiões que têm desvio padrão mais alto, quer dizer que eu tive um range maior de valores possíveis em cada um dos cenários. E regiões que têm um desvio padrão, uma variância menor, quer dizer que nos N cenários simulados, os valores se aproximaram muito. Então, eu tenho uma confiabilidade maior da estimativa ali naquele bloco. Outra opção é utilizar essa ferramenta, né, de Simulation Reduction para tentar ver se eu vou fazer a análise de grade tonnage, por exemplo, utilizando só 3 cenários, quais cenários vão representar ali a variabilidade máxima da minha simulação para que eu não perca, né? Porque como a gente pode ver nos histogramas mesmo, tem vários cenários que se aproximam muito. Então, como otimizar para pegar a maior variância entre esses cenários, né? Então, essa ferramenta, ela faz isso, que a gente está entrando com o grid, os valores simulados, e eu pedi ele para selecionar 3 realizações. Eu vou gerar aqui, então ele me diz que essas realizações principais são a 10, a 13 e a 19, né? E elas representam em boa parte da variância dos dados. Ele reescala já para um S1000 maior, então nesse S1000 de 75, 75 e 15, ele já fez o reescalonamento desses valores aqui e da distância, né, das distinções entre uma simulação e outra já no painel maior. Olhando as curvas agora de grade tonnage, né, eu já deixei aqui configurado, eu entrei tanto com o valor médio, o valor médio das simulações, o cenário 10, o 13 e o 19, que são esses cenários que eu tirei da Simulation Reduction, e o valor da trigagem. Então, aqui para diferentes cutoffs, eu consigo avaliar a variação tanto na tonelagem quanto na quantidade, né, no profit, aqui na quantidade de lucro que vai estar estabelecida. Então, para simulações médias para cada um dos cenários e para a crigagem também, né? Se eu pedir ele para gerar essas curvas, os gráficos, né, de grade tonnage, aquelas curvas paramétricas, é que ele gera para mim e aqui eu consigo avaliar qual a incerteza, né, para cada cutoff do meu depósito com base nessas oscilações da simulação. Então, eu vejo que se a gente comparar o resultado da crigagem com os resultados das simulações, eu vou ver que a crigagem, para os valores mais baixos, ela apresenta uma tonelagem superior, depois para os valores mais baixos eu tenho uma tonelagem inferior, né? É o efeito de suavização, enquanto as simulações elas vão trazer uma uma variabilidade maior, uma seletividade maior, e eu consigo medir esse espaço de incerteza associado ao recurso minério. Então, assim, uma demonstração rápida, eu vou voltar aqui agora só para a gente concluir
o webinar, né? Então, concluindo, né, a qualidade e a consistência, né, dos resultados da simulação são fáceis de verificar, né? Eu tenho que validar se eles estão representando adequadamente os dados. A média e a gama de variação que pode ser calculado, né, para avaliar os recursos recuperáveis também, a gente pode fazer essas análises de incertezas de forma muito simples. E essas realizações extremas e medianas podem ser selecionadas, né? Eu posso tentar reduzir esses valores para passar um número reduzido de simulações para os engenheiros de planejamento e produção, para que eles façam uma otimização dos planos considerando uma incerteza. A gente pode utilizar as simulações para outros motivos, né? É, espaçamento de sondagem, né? Otimização de malha de sondagem, que a gente chama de estudos de DHSA, o número necessário de furos para fazer classificação de recurso, qual o tamanho do SMU para melhorar a seletividade, o sequenciamento estocástico da lavra, né, considerando aí as incertezas nos teores, otimizar o design das cavas e dos stopes, planejar a alimentação da planta, né, para manter uma estabilidade operacional, vai precisar ou não vai de um pátio de homogeneização, vou blendar frentes de variabilidade diferente para tentar minimizar a variabilidade que está sendo entregue para a usina, a avaliação, né, de planos de curto, médio e longo prazo no planejamento de mina, e sim, muitos assuntos, né, muitas aplicações, mas para não estender demais e não ficar cansativo para ninguém, a gente vai abordar isso mais para frente em outros webs.